meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim quando chega essa hora. Eu quero meditar hoje em alguns parágrafos da mensagem Não te estribes em teu próprio entendimento e o tempo da colheita. Todos nós sabemos que Satanás veio até Jesus para tentar Jesus em todas as áreas da nossa vida. Isso está em São Mateus 4. Ali nós temos primeiro o pão, logo poder e logo dinheiro, e por conseguinte os prazeres dessa vida. E nós temos aprendido que nós não devemos nos estribar em nosso próprio entendimento, como conforme disse Salomão no capítulo 3, e o profeta prega uma mensagem baseada nesse texto, ou nesse capítulo 3 de Provérbios. Não te estribes em teu próprio entendimento. E ele diz algo na mensagem, no parágrafo 92. E a igreja, veja, você não pode falar com eles a respeito do evangelho completo e do poder de Deus, porque o Deus desse mundo, no caso Satanás, veja, os tem cegado das verdades de Deus. O Deus dessa era é Satanás, sim? E eles se estribam em seus próprios entendimentos. Quando as mulheres chegam à igreja e cortam seus cabelos, porque seu pastor lhes diz, abre aspas, não tem importância, aquele homem é louco, referindo-se ao pregador que prega a verdade da palavra. Mas a Bíblia diz que ela errou quando ela o fez. Veja, Deus recusou responder a sua oração. E algumas mulheres cometem outra desgraça e tentam ser pregadoras. Veja, então ela tem feito uma dupla coisa. A Bíblia diz que ela não deveria fazer aquilo, nada daquilo, porém a organização da igreja receberá isto, e a ordenará e a enviará ali, inclinando-a em seu próprio entendimento. Ele diz isso porque ele se baseou lá em Gênesis, quando Eva buscou sabedoria e ela tinha uma meta, controlar seu marido. Ela queria saber mais do que ele, logo ela queria liderá-lo. Esse espírito tem pego as igrejas de um modo geral. Veja, elas querem saber mais do que a Bíblia, mais do que Jesus, mais do que os apóstolos, e elas então injetam para dentro da igreja seus credos, seus dogmas e assim por diante. Então, baseado em Mateus capítulo 3, o Umbanda prega a mensagem O Tempo da Colheita, e ele se refere a esse terceiro grande ataque do diabo. Mateus capítulo 4, verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja, poder. Isso é algo muito perigoso. Fama, mulher e dinheiro. Veja. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então aí tem a ver com adoração. Veja, adoração. Sim? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Duas coisas muito importantes que Jesus disse. Veja, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Todo verdadeiro cristão e toda verdadeira igreja que serve a Deus de todo o coração e com sinceridade, veja, e o adora em espírito e em verdade, essa igreja terá o diabo contra ela. O diabo fará tudo o que ele puder para trazer essa igreja a uma confusão, para quebrar a força desse ministério, para trazer a igreja a uma condição onde a comunhão vai embora, onde ela perde a harmonia, porque essa igreja está quebrando a estática do diabo. O diabo, o que ele procura? Adoradores. O que ele procura? Alguém que o sirva. Então ele é o Deus dessa era maligna. Veja. Então nessa mensagem, o tempo da colheita, veja, diz o profeta no parágrafo 229. Agora o terceiro esquema de Satanás. Nós passaremos por ele rapidamente, porque não queremos tomar mais tempo do que o possível. Talvez outros 15, 20 minutos, se você deseja ir até aí.
Observe o seu terceiro esquema então. Veja, o seu terceiro esquema então, ou a sua terceira tentação. Se os outros falharam, este não. Veja, ele agora lhe oferece uma posição na igreja, como ele fez com Jesus. Eu lhe darei o mundo, você será o rei, e eu lhe farei, veja, eles me pertencem, então eu lhes darei. Quem pode fazer de um homem um ministro? Quem pode dar a um homem um dom, colocando as mãos sobre ele? A Bíblia diz, Deus tem colocado na igreja. Então é Deus quem coloca. Vem, como eles torcem a palavra, como Eva agora, com seu novo conhecimento, ela estava atrás de conhecimento, sabedoria, ela tinha Adão sob seu controle. Ela pôde fazer o que quisesse, veja. Logo ele fez Adão aceitar isso. Ela fez Adão aceitar isso. Veja, e quando ele chegou em Jesus, ele não aceitou isso. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, não me deixe citar erroneamente isto, ou acrescente algo a isso. Está escrito, todo homem viverá através de cada palavra de Deus, não através da sua proposta. Eu farei de você um supervisor geral, um presbítero ou um diácono, ou eu deixarei você tocar o piano, irmã. Vem? Todas essas propostas. Você é uma pessoa bastante popular e nós precisamos do seu talento em nossa igreja. Veja. Então diz o profeta, venha para a palavra. Ela podia controlá-lo, referindo-se a Eva com Adão. Podia controlá-lo ou ensiná-lo, o mesmo com os grupos de hoje. E esta é a maneira que eles fazem isso hoje, para se tornarem algum DD, né? Alguma espécie de homem educado, um presbítero do Estado, um supervisor, um gerente da jurisdição, ou alguma coisa assim. Homens que buscam posição, buscam liderança, querem que tudo gire ao redor deles, eles querem ser servidos e querem ser adorados. Veja, quão diferente de Jesus. Ele permaneceu com a palavra. Agora, para os próximos poucos minutos, eu quero provar que todas essas coisas são a verdade, vem através de ambos, da natureza da palavra. Ajuntando isto prova que ele era a palavra feita carne para o pão. Ele era a palavra feita carne, pois ele refletia o que somente a palavra dizia. Então, quando nós encontramos em Atos 13, a Bíblia dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Davi fazia apenas a vontade de Deus. Veja, ali estava a eleição e a predestinação, mostrando como que aquele homem foi feito. Veja, ele foi desenhado, ele foi predestinado. Quando Jessé manda chamá-lo no campo, lá ele estava pastoreando ovelhas, veja, havia mistérios dentro de Davi, que Deus queria destravar, mistérios profundos da redenção, mistérios profundos da liderança de Deus sobre a nação. Deus queria ser rei para aquele povo. E ele tinha esses mistérios todos guardados dentro de Davi. E ao mesmo para esta hora, o Espírito Santo quer ser nosso guia. O Espírito Santo quer ser nosso líder. E esses mistérios estavam trancados dentro da Bíblia. Mas a mensagem veio soltar essa revelação para uma igreja genuína e verdadeira, que é submissa a Cristo, a cabeça. Veja, ele é a cabeça da igreja. O mistério do Espírito agora liderando o rebanho, liderando a igreja, não acrescentando nada, nem tirando nada, mas permanecendo da forma como estava escrito. Deus quer encontrar nessa hora homens e mulheres que possam renunciar a tudo. Veja, renunciar a si mesmo, rejeitar tudo contrário à palavra e permanecer com o que está escrito. Por isso disse o profeta, venha para a palavra, fique com o que está escrito, fique com aquilo que Deus disse que a igreja deveria fazer. Uma igreja sujeita à palavra, na qual Cristo é o cabeça. Não alguém que pode acrescentar aqui, mudar ali, ter uma nova opinião. Veja, adoração, adorarás o Senhor teu Deus. Sim, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja, serviço, uma igreja totalmente rendida, que faça a vontade de Deus. Veja, que Deus possa te ajudar nessa hora. Deus possa te abençoar. Veja, Deus possa abrir teu entendimento para ver aonde é que nós temos que estar. Qual o dia, qual a hora, qual a mensagem,
como devemos servi-lo nessa hora, como devemos adorá-lo. Veja, porque o diabo está atrás da adoração. Toda vez que nós rejeitamos a verdade, nós vamos então seguir o anticristo. Se nós não adoramos a Deus, vamos adorar ao anticristo, porque dentro do homem há uma alma e essa alma foi feita para adoração. Então devemos estar examinando a nós mesmos a cada passo de nossa vida. Veja, tudo está envolvido. Veja, ali está o pão. Jesus foi tentado em transformar pedras em pães. Depois foi tentado a se projetar do pináculo do templo. Veja, poder, exibicionismo, levar as pessoas a um grande espetáculo. Veja, logo foi levado à adoração, adorar o diabo, adorar a Satanás, através da política e da religião. Mas Jesus permaneceu com o que está escrito. Veja, não podia, ele estava ali para viver pelas leis e para manifestar cada verdade da palavra. Essa é a verdadeira igreja nesta hora, que está sendo levantada pelo Espírito, liderada pelo Espírito, para permanecer com a verdade da palavra. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.